O conflito na Ucrânia está intensificando-se rapidamente, entrando em uma fase extremamente crítica e potencialmente muito perigosa. Apesar de mais de 2 anos terem se passado desde a invasão inicial da Rússia, muitas pessoas ainda não compreendem a real gravidade da situação. A guerra continua sem um fim claro à vista. E estamos agora em um momento crucial. Ou o conflito se encaminha para uma resolução, ou pode se expandir para um confronto global ainda maior, dependendo das decisões tomadas nos próximos meses. Esta nova fase do conflito pode resultar em alguns dos períodos mais mortais do século XXI, com decisões históricas que o mundo jamais viu, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra Fria. A Rússia está cada vez mais desesperada por uma vitória e parece estar adotando estratégias de alto risco enquanto ainda tem essa oportunidade. Nos últimos meses, houve uma reformulação completa da liderança militar russa, com a concentração de tropas nas regiões fronteiriças do norte da Ucrânia, como Kharkiv e Sumy. O objetivo aparente é capturar novos territórios para criar uma zona de segurança ao longo da fronteira. No entanto, essa ofensiva tem custado caro à Rússia, que sofreu enormes perdas, incluindo a morte de quase 40 mil soldados em um único mês, um indicativo do desespero russo. Em resposta a essa ofensiva russa, o Ocidente finalmente tomou decisões ousadas. Pela primeira vez na história, armas ocidentais, incluindo dos Estados Unidos, foram autorizadas a atacar diretamente em território russo. Além disso, alguns países sugeriram até enviar soldados para a Ucrânia, se necessário. Estas ações demonstram uma crescente determinação internacional em parar a Rússia, mesmo que isso signifique um confronto direto. Cada uma dessas ações cruza as linhas vermelhas que a Rússia anteriormente declarou que levariam a uma guerra nuclear. No entanto, até agora, a Rússia não reagiu com ataques nucleares, o que fez o Ocidente perder o medo de provocar Moscou. A guerra está esquentando e parece que o momento de tomar medidas ainda mais drásticas é agora ou nunca. O Ocidente aumentará seu apoio para encerrar o conflito ou continuará fornecendo o mínimo necessário, prolongando a guerra até que um grande conflito global envolva todos nós. Bem-vindos ao Forte Militar. Pela primeira vez na história, mísseis americanos começaram a atingir alvos militares em solo russo. A crescente disposição da Rússia para atacar civis na Ucrânia, especialmente em Kharkiv, e o desempenho fraco do exército russo deram aos governos ocidentais a confiança necessária para intervir mais no conflito. Os Estados Unidos não estão sozinhos. Países europeus como o Reino Unido, França e Alemanha também permitiram que a Ucrânia usasse suas armas contra alvos na Rússia. O impacto foi significativo, desmantelando o esforço de guerra russo e tornando inviáveis novas ofensivas importantes. O apoio adequado à Ucrânia pode permitir uma derrota mais rápida da Rússia do que muitos imaginam. Depósitos de suprimentos russos e outros alvos começaram a ser destruídos em Belgorod, enquanto as tropas russas entraram em pânico ao perceberem que não tinham posições de recuo ou capacidade de receber mais suprimentos. A decisão de permitir que a Ucrânia use armas ocidentais em território russo é uma tentativa dos governos ocidentais de desescalar a situação enquanto ainda podem. Recentemente, a Rússia iniciou uma ofensiva em Kiev, causando pessimismo no Ocidente. A mídia sugeria que a Ucrânia estava prestes a perder e que deveria ceder território para evitar mais perdas. No entanto, a Ucrânia infligiu as maiores baixas à Rússia, forçando os governos ocidentais a reconsiderar suas estratégias. Países como Polônia, os Estados Bálticos e França indicaram disposição para enviar tropas, mostrando que o mundo está preparado para um conflito mais amplo. Se a Rússia atacar esses países em retaliação, o artigo 5 da OTAN será acionado e a Europa não permitirá que a Rússia vença. A ideia agora é fornecer à Ucrânia as ferramentas necessárias para vencer
incluindo a permissão para agir. O Ocidente finalmente permitiu que a Ucrânia atacasse o território russo, o que pegou a Rússia de surpresa, já que muitos alvos não estavam fortificados. Agora, com a chegada dos primeiros caças F-16, a Ucrânia poderá levar a batalha ao ar, atacando infraestrutura militar russa e posições estratégicas. Mesmo sem esses recursos, a ofensiva russa contra Kiev foi um fracasso, com a perda de quase 40 mil homens em um único mês. Com a nova capacidade de atacar território russo e a superioridade aérea, a Ucrânia está preparada para alcançar vitórias significativas. A Rússia está em uma situação cada vez mais precária. A guerra não está mais limitada à Ucrânia. A Rússia agora enfrenta ataques em seu próprio território, mudando completamente a dinâmica do conflito. Com o Ocidente finalmente tomando medidas decisivas, estamos em um ponto crítico. Se gostou deste vídeo, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Até mais e um abraço!